Bom, eu sou Blas Albertini, presidente da FETAESP hoje, e sou agricultor familiar, moro em Regente Feijó. Nasci e moro no mesmo sítio até hoje e trabalhei na lavoura até 27 anos. Fui estudar, fui fazer a quinta série com 18 anos, via de a cavalo, era um Deus nos acuda, mas acabei fazendo a faculdade, curso de matemática, e depois entrei no movimento sindical, em 77. E fiquei durante muitos anos como presidente do sindicato. Acabei deixando a atividade, não deixei o cargo de presidente, mas fui para a roça, voltei a trabalhar no sítio, 9 anos, mesmo ficando como presidente ainda. No ano de 2000, eu acabei indo para a federação. Eu era diretor da federação também, que ficava no interior. E eu acabei assumindo o cargo de secretário-geral. Eu era primeiro secretário, eu assumi o cargo de secretário-geral, fiquei 1 ano no cargo. Aí houve uma ação de outra federação de assalariados, já acabou havendo uma divisão do movimento, e nesse meio de tempo eu acabei assumindo a presidência, porque saíram alguns diretores. Assumi a presidência em 2001 e estou aqui até hoje. O movimento sindical, ele passou por algumas fases. Quando começou o movimento sindical, ele começou tratando de movimento sindical em si, de unir a categoria e tal. Isso na década de 60. Quando foi em 71, foi criado o Fundo Rural, Fundo de Amparo ao Trabalhador Rural, e passaram a fazer convênios para assistência médica, dentária, etc., com os sindicatos. Desviou um pouco a finalidade do sindicato, mas quem soube aproveitar, os sindicatos, dirigentes sindicais que souberam aproveitar esses convênios, pegaram muitos sócios. O sindicato que eu dirigia, por exemplo, tinha mais de 4.000 sócios que pagavam no balcão. As pessoas iam lá e eram atendidos e tal. Então o sindicato cresceu, fizemos patrimônio no sindicato e tal. E hoje nós estamos numa fase de mudança também, de divisão da categoria, né, entre assalariados e agricultores familiares. Um processo de urbanização, né? A cana era um setor que empregava, chegou a empregar mais de 500.000 trabalhadores em São Paulo. Hoje emprega muito pouco, porque mecanizou. O ano passado foi o último ano do corte de cana manual. Ainda, lógico que vai ter mais 1 ano, 2 ou 3 aí até se ajustar as coisas, mas está mecanizando tudo. Olha, a agricultura familiar, ela tem um número muito grande de produtores ainda, né? Somos em torno de 5 milhões, talvez até mais um pouco, de produtores do Brasil. Mais de 4 milhões desses produtores são considerados produtores familiares. Agora, o que acontece? Nós temos áreas muito pobres ainda de agricultura familiar no Brasil, principalmente o Nordeste, tem áreas bastante pobres, Minas Gerais também, onde a produtividade é muito pequena. Então nós temos milhares de produtores que produzem um produto de subsistência apenas e até estão praticamente fora do mercado, vamos dizer assim. Agora, se você olhar no todo, a agricultura familiar tem um potencial muito grande, a agricultura familiar. Ela tem um potencial muito grande, mas ela precisa de se organizar, precisa organizar tanto os produtores como organizar a produção deles também, para ter acesso ao mercado. Tem que organizar esse pessoal, muitas cooperativas, para poder acessar políticas públicas que nós temos aí. Então, nós temos um problema que é a falta de extensão rural. A extensão rural deixa a desejar, acaba não tendo quem orienta, quem leva essas políticas públicas para os produtores, quem orienta, quem organiza esses produtores lá embaixo. Então o produtor desorganizado está na mão dos intermediários. Tanto ele compra, para comprar insumos, ele acaba comprando mal, ele vai vender, ele vende mal. Mesmo uma associação de produtores que funciona direitinho já ajuda a fazer compras coletivas para poder vender
para as políticas da Conab, de aquisição de alimentos, para o PENAI, que é a merenda escolar, para o PEPAS, que é o programa para vender para presídios, hospitais aqui do Estado. Então, nós temos algumas políticas interessantes. Agora, precisa dessa organização. Como falta a extensão rural, não organiza o pessoal desanima, os filhos dos produtores abandonam a lavoura, vão para a cidade, você fica sem sucessores na agricultura familiar. E aí você vai falar, pô, mas então vai acabar a agricultura familiar? Não, não é isso. É desse grande número que nós temos, infelizmente, poderia ficar um número maior ainda produzindo na agricultura, se você fizesse o agricultor ganhar o dinheiro. Agora, esse monte de agricultor produzindo para meia dúzia de intermediário ganhar em cima deles, aí não dá. Então, se nós conseguíssemos fazer com que os produtores ganhassem, nós poderíamos deixar muito mais gente da lavoura e não sobrecarregar as cidades que têm problemas de toda a espécie que você imaginar. É muito mais fácil para o Estado manter uma pessoa na área rural do que manter uma pessoa na cidade. Então tem esse lado. Agora precisaria que tivesse uma decisão política. Falar, não, nós vamos investir aqui para melhorar. Não, vai levando desse jeito. Não melhora a extensão, não melhora a assistência técnica, o agricultor fica abandonado, abandona a lavoura. Vão ficar aqueles que se sobressaem, aqueles mais espertos. Esses vão ficar na lavoura e possivelmente vão até sair bem, porque a produção de alimentos é mais forte na agricultura familiar. Nós tivemos no Sul também um sistema de colonização. Vieram imigrantes, principalmente europeus, né? Italianos, alemães, húngaros, enfim. E eles vieram e acabaram fazendo colonização, pegando um pedaço de terra, de uma forma ou de outra. Tal. Aqui em São Paulo, aqui eram os grandes fazendeiros de café, e quando aboliu a escravatura, não veio pessoas aqui, vieram os italianos aqui, bastante gente trabalhar, meu avô, por exemplo, veio para cá, mas vieram trabalhar como escravo, praticamente como escravo, não houve uma distribuição de terra, uma colonização, portanto que no Sul eles chamam de colono até hoje, né? Então houve essa diferença. No Sul acabou crescendo mais o sistema cooperativista, por quê? Porque veio a influência dos europeus. E o outro tipo de gente, e a própria distribuição da terra. Você pode ver que no Rio Grande do Sul tem muitas propriedades pequenas. Aqui em São Paulo era tudo fazenda, foi dividido. Nós temos hoje bastante propriedades, mas ainda nós temos uma agricultura empresarial fortíssima aqui em São Paulo. É o estado que tem a maior agricultura. Então, tem um pouco, eu acho que é por aí também um pouco dessa diferença. Nós temos muita agricultura familiar. Se você pegar aqui na região de Campinas, o circuito das frutas, você pegar aí, mas é produção familiar ali, a maioria disso daí, e outras áreas do estado, produção de verdura, de frutas, de legumes, nós temos uma produção muito grande, mesmo produção de milho, de soja, café, leite principalmente, então nós temos a produção da agricultura familiar muitíssimo representativa. Agora, perante a sociedade, passa uma imagem daquele produtor o mais miserável possível que está produzindo para subsistência. Não é isso. O agricultor familiar também consome. Ele compra tratores, ele compra máquina, ele compra insumos. Agora, a imagem realmente é distorcida. O agricultor familiar faz agronegócio também. Ele compra produtos, ele vende, ele planta, ele colhe. Ele faz agronegócio. No entanto, tem uma imagem distorcida. É criticado o agronegócio no Brasil. Você pode ver quantas críticas você vê aí. Pessoa criticando o agronegócio. E você pega a balança comercial e vê quem é que está segurando a balança comercial no país há décadas já. É o agronegócio. E, no entanto, criaram-se uma imagem de que o agronegócio está prejudicando o país, quando, na verdade, está salvando o país. Então, tem uma imagem distorcida nesse aspecto.